Mateus capítulo 5. Glórias a Deus. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor é bendito neste lugar. Aleluia. Repita comigo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Amém? Aleluia. O tema dessa mensagem é esse: bem-aventurados que choram. Mateus capítulo 5 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deixa sua Bíblia aberta, curva sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós nos rendemos a Ti nesta manhã. Venha, arrebata nosso coração, Senhor, para que nós possamos fazer tudo de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Fala em nosso espírito, fala em nosso coração, Senhor. Tu és o dono do nosso coração, Tu és o dono da nossa vida. Oh, Tu és o dono, Senhor. Não há nada, Senhor, maior do que o Senhor. Não há ninguém maior do que o Senhor. Ninguém é maior do que Tu, Jesus. Ninguém está acima do Senhor. O nome que é digno de ser exaltado e adorado, o nome que está acima de todo nome, nós invocamos este nome aqui neste lugar, nesta manhã. Aleluia. Glorifique e aplauda o Senhor Jesus, Ele é digno. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Eu estava orando e pedindo ao Senhor o que dizer para a igreja. O Senhor falou claramente comigo nessa palavra. O Senhor falou comigo: Diego, há muitos que choram, e diga para a minha igreja que eu quero consolar aqueles que choram. Diga para a minha igreja que naquela manhã que eles estiverem ali, que é hoje, que eles derramem as suas lágrimas. Aleluia. Glória a Deus. E aqui nós vemos na palavra de Deus, capítulo 5 de Mateus, um texto muito conhecido que é o Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças. Nós poderíamos ler todas elas, mas eu quero me atentar aqui para aquilo que nós lemos essa manhã. E o texto começa dizendo: vendo Jesus a multidão, ele subiu ao monte, como se assentasse, aproximou dos seus discípulos e passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Aleluia. Querido, eu acho que para nós que queremos servir a Deus, um ponto crucial e importante, para que a gente não perca tempo, para que a gente não venha desperdiçar a nossa vida, se nós desejamos inteiramente viver para Deus, servir a Deus, é que nós vamos entender o que agrada o coração de Deus, para que nós possamos pertencer ao reino de Deus. Existem muitas pessoas que vêm à igreja, que vão a várias igrejas, mas elas se sentem vazias, elas se sentem não parte do corpo. E nós vemos aqui que Jesus, ele está cercado por uma multidão.
Em alguns momentos Jesus ele fala à multidão, e existem momentos que Jesus fala exclusivamente para os seus discípulos. Talvez muitos daqueles que estavam ali naquela multidão choravam por causa de um filho que estava doente, choravam por causa de uma enfermidade, choravam por conta de um problema, né? E procuravam até Jesus para que os seus problemas fossem solucionados. Jesus ali curava, multiplicava alimentos daqueles que eram miseráveis. E a lágrima daquelas pessoas é enxugada, de certa forma. Mas Jesus ele queria mais a fundo. Ele não queria montar uma religião. Jesus não era evangélico. Jesus simplesmente ele veio implantar o reino de Deus na terra. Então Jesus ele não queria somente seguidores que o seguissem para que ele fizesse curas, atendesse a necessidade daquelas pessoas e de uma forma sutil enxugasse o motivo da qual eles choravam, enxugasse aquela lágrima. Uma pessoa que ia até Jesus por conta de uma enfermidade, quando restituía a cura, lhe era restituída a sua saúde, então ele não chorava mais. Mas existe um choro que o Senhor deseja que brote do nosso coração, que é um choro de quebrantamento, que é um choro de humildade. Então Jesus, quando ele entendeu que era um momento, ele chamou, diante daquela multidão, ele chamou mais reservado os seus discípulos. E diz a palavra de Deus que ele começou a ensinar os seus discípulos. Eu entendo que quando esse texto fala que Jesus começou a ensinar, ele começou a ministrar ao coração dos seus discípulos. Porque eu entendo que um discípulo, querido, é alguém assim. É como se uma pessoa tivesse no lugar do seu coração folhas em branco, e Jesus chegasse com a caneta e escrevesse no coração daquela pessoa. Jesus começa a ministrar no coração dos seus discípulos. Ele não somente está dizendo certas palavras, mas ele está ministrando ao coração. Ele está pegando uma pena com tinta e escrevendo no coração dos seus discípulos. Porque ele sabe, assim como Davi disse: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Que se ele ensinasse aos discípulos, ele gravasse no coração dos discípulos esse ensinamento, eles teriam a sua vida marcada. E por onde passariam, marcariam vidas. Quando Jesus ele quer passar algo profundo, ele não chama a multidão, ele chama discípulos para se sentar perto. Porque ele sabe que ele tem o coração daquele que é discípulo. O discípulo, ele vira para Jesus e fala: Jesus, meu coração é como uma agenda cheia de folhas em branco, e o Senhor escreve. Mas a multidão não, ela vem com um pedido específico: eu quero isso, eu quero ser rico, eu quero ser próspero, eu quero meu marido de volta, eu quero minha esposa de volta, ou eu quero cura, ou eu quero somente aquilo. Mas eu não quero o reino, eu quero parte do reino. Mas aqui Jesus, ele entende ali que próximo dele havia discípulos. Ele começa a escrever no coração dos seus discípulos, e ele ensina dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu acredito que o versículo 3 e o 4 eles estão inteiramente ligados. Para que você seja bem-aventurado, você precisa ter um espírito humilde. E você que tem um espírito humilde, você é quebrantado ao ponto de chorar. E então nós começamos com um ensinamento de Jesus, que ele começa a dizer ali com essa mensagem que é tão famosa, mas muitas vezes tão pouco compreendida. Jesus começa a dizer bem-aventurado. E quando se fala de bem-aventurança, todo mundo se interessa, porque todo mundo quer ser abençoado. Mas Jesus ele começa a trazer uma nova, a verdadeiro princípio sobre o reino, que é o que? Se você deseja ser abençoado, você precisa ter frutos de um verdadeiro cristão, de discípulo. Se você deseja ser bem-aventurado, abençoado, você precisa obedecer certos princípios estabelecidos por mim. E Jesus então começa a tratar isso com os discípulos, e ele começa a explicar o que é bem-aventurança. Bem-aventurança não são somente bênçãos que vêm de Deus para te deixar feliz. Não é somente algo especial que você recebe da parte de Deus que fará a sua vida um pouquinho mais feliz. Bem-aventurança é muito mais do que isso. Bem-aventurança, a palavra bem-aventurado significa no seu estado
de direito, muito mais do que uma condição emocional, muito mais do que a alegria de eu ter recebido uma bênção. Ela comprova, quando eu tenho a bênção de Deus, comprova automaticamente, paralelamente, a aprovação de Deus na minha vida, o sim de Deus na minha vida. Você pode ser uma pessoa, por exemplo, que deseja muito um ministério, você deseja muito ser um pastor, um pregador, e Deus talvez tenha isso para você. Eu conheço muitas pessoas que desejam o ministério, que desejaram o ministério, e provavelmente Deus tinha isso para elas, mas elas não souberam passar pelos processos para que fossem o quê? Aprovadas por Deus no ministério, bem-aventuradas no seu ministério. E então elas foram por caminhos próprios, estabelecidos por elas, atalhos, e elas são pastores hoje, têm um ministério. Mas você pode ver como homem de Deus e discernir que não tem o selo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você pode simplesmente escolher uma pessoa, eu não vou orar, eu sou livre, eu caso com quem eu quiser, e casar com uma pessoa, e aparentemente em determinado tempo ser feliz, e as pessoas falam, poxa, olha lá, aquele casal não obedeceu aquelas diretrizes, não orou, e eles também são felizes. Quer dizer que nem todo mundo precisa seguir aquela orientação, e aparentemente você ser feliz, e você conseguir ser promovido no seu emprego, e depois você conseguir comprar um bom carro, e depois uma boa casa, mas isso não é sinônimo de aprovação de Deus. Você pode estar casado, estar feliz com a mulher que você casou, você pode estar prosperando, sim, mas você pode correr o risco de não ter a aprovação de Deus nisso. Quantos estão entendendo essa diferença? Para mim, a coisa mais importante que existe naquilo qual eu estou fazendo, naquilo a qual eu vou fazer, a primeira pergunta que deve passar na minha mente é: isto será aprovado por Deus? Porque nós temos um grande costume errado de achar que porque as coisas estão dando certo, é um resultado de que Deus aprovou, e não é. Por exemplo, a Torre de Babel, como nós estávamos estudando aqui, o Adriano falou muito bem. O que aconteceu? De forma cronológica nós podemos entender isso melhor. Deus, ele havia enviado um dilúvio sobre a terra, porque Deus, ele reprovou os homens nas suas atitudes. E então as águas cobriram toda a terra, não havia um pedaço de terra sem ser coberto por água. E Deus julgou o mundo através das águas. Lá na sétima geração, né, que você falou? De Noé, quarta, Nimrod, que foi neto de Noé, ele fez o quê? Ele ficou sabendo nos registros e nas histórias que Deus havia trazido dilúvio sobre a terra, sobre aqueles que não viviam de acordo com a aprovação de Deus, de acordo com os princípios de Deus. Então ele decidiu o quê? Ele decidiu fazer uma torre tão alta, que se Deus decidisse punir os homens com dilúvio de novo, com juízo, aqueles homens que não querem a aprovação de Deus, aqueles homens que seguiram viver loucamente e seguiram o seu próprio desejo, não o de Deus, os seus próprios padrões, os seus próprios princípios, eles não seriam punidos, porque eles poderiam se refugiar nessa torre. E a Bíblia diz que eles eram homens, que eles tinham uma só visão, eles tinham uma só fala, eles eram unidos e determinados nesse propósito. Então eles criaram para si princípios e padrões diferentes do de Deus, contrários a Deus, e eles começaram a viver desta forma, e tudo ia bem. Construíram a base da torre e foram construindo, e foram indo. Eu imagino que esses homens pensaram, com eles, não está registrado, mas eu acredito que eles pensaram: nem Deus poderá nos impedir. Está vendo? Nós criamos a nossa própria comunidade, a nossa maneira de viver, somos livres pensadores, estamos vivendo da nossa forma, não necessitamos da aprovação de Deus ou do selo de Deus para vivermos, podemos viver a nossa maneira, somos homens livres, e tudo está dando certo, nosso plano está dando certo, a torre está atingindo a cada vez mais uma altura máxima. A Torre de Babel é uma prova viva de que nem tudo quando está indo bem significa que Deus está aprovando. Quando nós não buscamos a aprovação de Deus, é porque nós queremos estabelecer para nós vivermos a nossa maneira, e que da nossa maneira as coisas possam dar certo. Quem está entendendo, diga amém.
E aí de repente fala que Deus olhou e falou assim: eu tenho que intervir no meio desse povo. E Deus olhou e não aprovou aquilo que eles estavam fazendo. Deus não aprovou o porquê deles estarem fazendo aquela torre, o porquê deles estarem decidindo viver daquela forma. E Deus dividiu aquele povo, dividiu a fala deles, dividiu a língua deles. E aquela torre fez o quê? Ruiu aqueles projetos. Acabou. Porque não tinha a aprovação de Deus. A minha pergunta é: até onde você pode chegar sem a aprovação de Deus? Porque talvez você pode questionar isso. Não, eu estou fazendo as coisas, está dando certo. Eu vivo uma vida assim, não tão de acordo com a palavra, mas as coisas, Deus é misericordioso, sim, e Deus está me abençoando. Só que tem o seguinte: aquele que decide viver uma vida para Cristo, aquele que decide ser um verdadeiro discípulo do Senhor, ele tem que buscar a aprovação de Deus naquilo que ele faz. A coisa mais importante que você deve procurar, qualquer coisa que você vai fazer, desde o seu falar, desde o seu levantar, procure a aprovação de Deus, procure agradar a Deus. Posso ouvir amém? Era isso que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos. Vocês têm que procurar ser bem-aventurados, mais do que procurar bênçãos, procurar vir aqui para buscar cura, tudo. Vocês têm que procurar entender o que a minha palavra diz, o que meus ensinamentos dizem, para que vivam desta forma e recebam a aprovação. A coisa mais linda que tem, querido, é quando Deus olha, eu vejo na Bíblia, vejo Deus olhando homens e mulheres, e Deus fala assim: achei graça em ti. Uma das coisas lindas que eu acho da Bíblia é quando Maria, ela recebe um anjo na sua casa, e o anjo diz o que para ela? Bendita é você entre as mulheres. O que o anjo estava querendo dizer? Como o Adriano falou, que ela era uma mulher bem falada entre as outras mulheres. Nossa, Maria é um exemplo. Ela é uma jovem exemplar, uma jovem dedicada, ela é uma jovem simples. Elas falavam. E o Adriano falou que realmente isso era um milagre, porque mulher falar bem de outra mulher é muito difícil. O Adriano, ele falou, viu, gente? Todos os créditos eu estou dando para ele. E todas as mulheres, não tinha nenhuma que falava assim: mas Maria cortou a ponta do cabelo, não ficou muito bom. Mas aquele vestidinho que Maria está usando não tá. Não, todo mundo aprovava tudo que Maria fazia. E enquanto todos os homens e mulheres aprovavam tudo que Maria fazia, quem observava também isso? Porque o anjo falou o quê? Você é uma mulher bem-aventurada, bendita. Você é uma mulher que tem o quê? Tem tido diante dos olhos de todo o povo a aprovação de Deus. Todo mundo olha para você e sabe que você é aprovada por Deus. Sabe por que você ser aprovado por Deus é a coisa mais importante que existe? Porque seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja em tudo que você fizer, quando tem a aprovação de Deus, você glorifica a Deus com isso. As pessoas olham para você. Mais do que você pregar e falar, que você conhece tanta Bíblia, as pessoas vão olhar e falar: Deus é na vida daquela pessoa. Aquela pessoa é aprovada por Deus. Até o ateu vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Quem entendeu, diga amém. O desejo de Deus é que você seja aprovado por Ele. Por quê? Porque as pessoas irão glorificar a Deus olhando para a sua vida. Quando você tiver um filho, vai ser para glorificar a Deus. Você vai ser aprovada como mãe, como esposa. Quando você for trabalhar, no seu trabalho você vai ser o melhor funcionário. Todo mundo vai falar assim: esse menino aqui, ele é diferente dos outros. Os outros vai para a balada, chega no outro dia cedo, está tudo de ressaca. Ele vem no horário, ele chega no horário certinho. Ele não responde, ele obedece às autoridades. Ele chega no horário, ele cumpre tudo certinho. Ele é aprovado. Nós temos uma mania, nós estamos vivendo um tempo, uma geração que está ferida pelas autoridades instituídas pela igreja. Obreiros, pastores, diáconos. Então as pessoas assim: não, eu não quero saber mais de pastor, meu negócio é com Deus, aleluia, eu não preciso de pastor, não preciso de discipulador. Isso é o outro extremo, é a pior mentira que pode existir. Porque a Bíblia diz: sede submisso aos vossos guias espirituais, porque eles cuidam de vocês como quem prestará contas a Deus. E a Bíblia diz que Samuel, ele era agradável a Deus e diante dos olhos dos homens. A Bíblia diz que de tempo em tempo a mãe de Samuel tinha que trocar as vestes dele, porque ele crescia em graça, conhecimento e estatura. Então as pessoas olhavam e falavam: Samuel, ele é aprovado. Samuel foi um dos maiores, se não o maior, profetas que houve em Israel.
Por quê? Por que ele foi um dos maiores? Porque ele foi aprovado. Por que Davi, embora pecado, foi o maior rei que houve em Israel? Jesus veio da raiz de Davi. Porque Davi foi aprovado não só por Deus, mas ele era aplaudido e aprovado pelos olhos do povo. O povo gritava o quê? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Quer dizer o quê? Davi é muito melhor. Davi é melhor guerreiro, Davi é melhor homem, Davi é melhor servo, Davi é melhor rei, Davi é isso, Davi é aquilo. Agora Saul, o povo o quê? Desprezou. E o interessante é que Deus estava na dele. Aí o povo pediu um rei para Deus. Aí Deus deu o quê? Saul. Mas quando Deus decidiu dar um povo para Deus, dar um rei para o povo, aí Deus deu um rei melhor, deu Davi. Muitas vezes aquilo que você deseja muito e Deus te atende não é o que é o melhor. É melhor quando vem do desejo de Deus. Não, agora chegou o meu, eu quero te dar um rei sobre você. Por isso quando Saul foi ungido, ele foi ungido com um vaso de barro, azeite e vaso de barro. O barro simboliza o quê? A humanidade, o homem. E quando Davi foi ungido, ele foi ungido com o quê? Com o chifre. Samuel pegou o chifre com azeite e derramou sobre Davi. O chifre significa o quê? A vontade de Deus, a autoridade de Deus, a aprovação de Deus, o selo de Deus. A coisa mais importante para nós não é se você está feliz, não é se você estar feliz é o quê? É um estado de espírito, é um estado emocional. Mas você ser aprovado por Deus é outra coisa. A Bíblia diz: quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus? Será as adversidades, será as lutas? Por que ele está falando isso? Porque ele sabe que ele já está aprovado por Deus. Você pode até passar por momentos ruins, estar triste, abalado, mas se você é aprovado por Deus, tem um selo, pode ficar tranquilo, que no fim tudo vai dar certo. Agora, se você está feliz em um determinado momento e não tem a aprovação de Deus, pode ficar preocupado, porque isso vai durar pouco. Era isso que Jesus estava ensinando. Você quer a minha aprovação? Você quer o meu selo? Vocês querem ser bem-aventurados? Por que até hoje nós lemos a Bíblia, falamos destes homens de Deus, homens agraciados por Deus? Porque eles foram aprovados por Deus. Passaram mais de 2000 anos e Mateus é lembrado, Marcos é lembrado, Pedro é lembrado, João é lembrado, porque foram o quê? Aprovados. Aquilo que é feito pelo homem dura até quando ele vai para o caixão e coloca uma plaquinha lá na lápide dele. Aquilo que é aprovado por Deus é uma semente que brota e germina de geração em geração. Aquilo que você fizer aprovado por Deus será de geração em geração. A Bíblia diz: eu visito até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas eu abençoo até 1000 gerações daqueles que se agradam de mim e me abençoam e cumprem a minha vontade. O filho do 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 seu filho será abençoado quando você tomar uma atitude que é aprovada diante de Deus. Talvez na sua família o seu bisavô bebia, o seu avô bebia, o seu pai bebia, mas você quebrou essa hegemonia. Você não vai beber, o seu filho não vai beber, o filho do seu filho não vai beber. Aleluia. Talvez na sua casa nunca teve alguém que adorasse a Deus, que fosse um adorador, ou nunca teve um pastor. Eu fui o primeiro pastor levantado do lado da família do meu pai e da minha mãe. Eu quebrei uma hegemonia. E depois de mim vieram outros pastores. Tenho primo pastores, tenho tio pastores. Eu tive que pagar um preço muito alto, mas eu recebi o selo de Deus sobre a minha vida. Deus está chamando você para quebrar hegemonias familiares, para que você seja aprovado por Deus, para fazer coisas que ninguém da tua família nunca fez. Aleluia. Deus está buscando homens e mulheres que não são perfeitos, mas que têm um espírito humilde. Porque para ser aprovado por Deus, querido, tem que aceitar o cuidado dele. Para ser aprovado por Deus, tem que aceitar a correção dele, a exortação. Por isso que ele começa dizendo: bem-aventurado, aprovado será aquele que tem o espírito humilde, que tem o espírito quebrantado. Deus não procura homens perfeitos, não. Mas pastor, você está querendo dizer então que eu tenho que ser perfeito para que Deus me use? Não, querido, de forma alguma. Não é isso que eu quero dizer. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Salmos, aleluia, Salmo 51, verso 17.
Você vai ver. Deus, eu te amo tanto, Jesus. Querido, se você puder ler na sua casa, lê Salmo 51 inteiro. Salmo 51 é a oração de confissão de Davi. Você sabe por que Davi foi diferente de Saul? Eu vou pregando, Deus vai me revelando as coisas. A gente tem ceia ainda, mas eu quero falar rapidamente. Saul, Deus deu uma ordem para ele: vai no arraial dos inimigos, mata tudo, criança, mulher, animal, tudo, não deixa sobrar nada. Mas que Deus mal, pastor, ele vai matar criança. Aquelas crianças iam crescer, ia virar filisteu, ia matar o povo judeu. Naquela época era na guerra, era na espada, não era guerra espiritual. Depois mudou. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades. Mas antes era na espada. O mundo não era civilizado como hoje. Então Deus falou: vocês têm que exterminar tudo. Aí Saul vai lá e poupa as mulheres. Para engrandecer, ele mostrar que ele é forte e piedoso, ele poupou o líder do povo filisteu. Alguns animais ele poupou e ouro, e ofereceu parte no altar de Deus. Ele apareceu um líder compassivo, ele desobedeceu a Deus. E então Samuel foi até a tenda de Saul. Preste atenção, olhe para mim. Todas as vezes que um rei ia para a guerra, antes dele ir, ele tinha que orar. E o profeta vinha até ele e falava: Deus mandou você ir na guerra, você vai lutar desse jeito, você vai fazer isso. Se você fizer desse jeito, você está aprovado por Deus e você vai vencer a guerra. Não importa quantos soldados você tem, você vai vencer. Ele precisava do quê? Da aprovação, da bem-aventurança. Então, o profeta era o emissário de Deus que falava. E quando terminava a guerra, os soldados e o povo ficavam do lado de fora da tenda, e o rei entrava sozinho na tenda, e depois entrava o profeta. E o profeta fazia um balanço da guerra com ele, falava: Deus se agradou, você fez tudo certinho, Deus é contigo, o seu reinado vai permanecer. Na próxima guerra, de novo, a gente volta a falar como Deus quer que você lute, e você lute de novo da mesma maneira, para que o Espírito de Deus permaneça sobre você, para que a aprovação de Deus permaneça sobre você. E então saiu o profeta e o rei junto, e todo mundo olhava e entendia então que Deus o quê? Se agradou da forma que eles lutaram. Porque o povo tinha aquele temor de que se o rei que estava ali ainda era aprovado por Deus. O fato do profeta sair com o rei simbolizava que Deus aprovava ainda aquele rei. Aquele rei fez tudo de acordo com o que Deus pediu. Então o povo celebrava e festejava durante dias e dividia os despojos da guerra. Entenderam? Mas nessa guerra, Saul desobedeceu a Deus. E aí, a Bíblia conta que Samuel entrou na tenda para fazer esse balanço da guerra. Ele falou: olha, a partir de hoje, a aprovação de Deus, o selo de Deus, o Espírito de Deus sai de sobre você. E você, embora sendo rei, não é mais de fato rei sobre Israel. Por quê? Porque você poupou, porque você desobedeceu. Deus, ele não agrada de sacrifício, ele quer obediência. Você preferiu sacrificar do que obedecer. Deus não pode aprovar um homem que não tem um espírito quê? Humilde, que não aceite correção, que não aceite direção. E então fala que Saul chorou. E a Bíblia diz que depois que Saul chorou, Saul falou para Samuel: então faça algo comigo, saia comigo diante do povo. Se você ler depois lá a história, você vai ver. E Samuel falou: não, eu não vou sair com você. Aí você pega a história de Davi. Ele era um homem rico, abastado, vencedor, obedecia a Deus em todas as guerras. Aí ele também perdeu por causa de uma guerra. Ele deixou de lutar lá no campo e perdeu uma guerra, a guerra da ambição sexual, do ímpio. Todas as vezes que ele foi para a guerra, ele venceu. Quando ele deixou de ir para a guerra, ele perdeu. Tome cuidado com você, que Deus te levantou para a guerra. E quando você baixa as espadas para dar um tempo, aí é o momento que você cai. E aí Davi olhou Betseba tomando banho, e ele se apaixonou por ela. Quando o marido dela chegou da guerra, ele mandou que ele voltasse de novo para a guerra. Mas eu acabei de chegar, estou cansado, vai de novo. Você não é fiel a mim? Sou, então vai. E ele foi. Só que ele foi para o comandante. Chega lá, coloca ele lá na frente, numa posição que ele não está acostumado a lutar. E o homem morreu. E ele ficou com a mulher. Se você for ver moralmente, o pecado que mais nos abala é o de Davi. Ele roubou a mulher do seu amigo. Ele provocou a morte dele. Mas para Deus não tem pecadinho ou pecador. Pecado é pecado. Mas por que Davi
foi aceito por Deus, Diego, mesmo depois dele ter feito isso. Vou te falar o porquê. Salmo 51, versículo 10. Depois você lê todo na sua Bíblia. Mas aqui ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, e não retires da tua presença, e nem retires de mim o teu santo Espírito. O segredo de Davi foi esse. Enquanto Saul sabia que por causa da reprovação de Deus na vida dele, ele corria o risco de perder o trono, ele queria ainda assim, mais preocupado do que perder a aprovação de Deus, do que não ter mais a aprovação de Deus, ele ficou preocupado em dar consequência da reprovação dele, que era o trono. Ele não queria perder o trono. Mas Davi, em nenhum momento ele falou: agora eu vou deixar de ser rei, agora Deus me reprovou. Não, Davi falou: Senhor, para que eu não peque mais contra o Senhor, que eu sou falho. Eu olhei mesmo para a mulher do meu próximo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloca em mim um espírito o quê? Humilde, inabalável. Que espírito que é inabalável? O espírito humilde. Um espírito humilde. A Bíblia fala que o espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber o espírito da verdade? Porque o mundo muitas vezes é orgulhoso demais dentro do seu sistema para entender Deus. As coisas do homem é loucura para Deus, a de Deus é loucura para o homem. Ele não se humilha, ele não se abre. E aí Davi falou que o espírito inabalável. E eu vou te pedir mais uma coisa, se puder: não tire de sobre mim o teu espírito. O que ele está querendo dizer? Não tire de sobre mim a tua aprovação, o teu sim. Eu posso ser rejeitado por todo mundo, eu posso sair daqui e não ser rei, mas todo mundo apontar o dedo e falar: adúltero, sem vergonha. Mas eu não posso ser reprovado por ti. Eu não posso. Eu não me importo com a opinião dos outros, mas eu me importo com a tua opinião. Tem gente varrido pecado debaixo do tapete, porque tem medo de se expor para a igreja. Tem pastores que continuam em pecado no púlpito e varrem para debaixo do tapete, porque tem medo de se expor para a igreja. Mas ele não se preocupa da opinião diante de Deus. Ele não se preocupa se ele está sendo reprovado diante de Deus. A religião cria isso em nós. Pessoas que têm roupa de crente, jeito de crente, desodorante de crente, que é a Bíblia, as agendas do compromisso de crentes, mas estamos distantes de Deus, reprovados por Ele, porque queremos continuar naquela tenda, naquela posição de reis, mas preferimos ter uma aparência daquilo que não somos mais e ter a reprovação de Deus, do que sermos humildes e falar: Deus, eu pequei, cria um coração novo dentro de mim, porque eu não posso viver sem a tua presença, eu não posso viver sem a tua aprovação, eu não posso viver sem teu espírito. Aí Deus falou: esse homem é um homem segundo o meu coração, porque eu sei que eu não vou achar homem perfeito nessa terra, mas se eu achar pelo menos homens que têm um espírito humilde, eles vão receber a minha aprovação e farão grandes coisas nessa terra. Querido, Deus não está procurando em você uma pessoa perfeita que não erra, não. Mas Deus está procurando em você uma pessoa que se arrepende quando erra. Deus está procurando em você uma pessoa que chora quando erra. Eu já exortei algumas pessoas aqui pessoalmente na igreja. Quando algumas pessoas me procuram, eu não estou falando nome, e falam: pastor, eu estou chorando muito, porque eu estou querendo muito aquele emprego, estou querendo muito aquela bênção, e Deus não faz. Aí eu viro e falo assim: quantas vezes você já passou noite chorando por causa do teu pecado? Quantas vezes você já passou horas no seu quarto chorando porque você ainda não foi transformado? A pessoa olha para mim: não faço isso. Então primeiro vai fazer isso, e pare de apontar o dedo na cara de Deus e exigir as coisas dele. Deus não é uma prateleira de supermercado, querido, para atender a sua necessidade. Deus, Ele quer transformar a sua essência. E quando Ele transformar a sua essência, aquilo que era a sua necessidade antes, talvez nem será mais. Deus, Ele quer que você receba a aprovação dEle, mas para isso você tem que ter um espírito humilde. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele falou: não tires de mim o teu espírito. Pode tirar trono, pode tirar reinado, pode tirar ouro, pode tirar a bajulação dos homens, porque quando eu não for rei, ninguém vai me bajular mais. Mas não tira de mim a tua presença. Talvez que você está disposto a isso, a quando erra e peca e fala: Deus, eu pequei. O pecado pior de Adão, querido, não foi somente comer junto com a esposa dele do fruto do conhecimento do bem e do mal.
O pecado dele foi quando Deus falou: o que você fez, Adão? Deus não perguntou o que Eva fez. Deus perguntou: Adão, meu negócio é com você, vem cá. Seja macho agora. Eu fiz você primeiro, depois que eu fiz a mulher. Fiz uma mulher para suprir uma necessidade sua, porque você estava sozinho. Meu negócio é com você. Você que é autoridade. Eu dei esse jardim para você cuidar. O que você fez? O que Deus queria ouvir de Adão? Me perdoa, Pai, porque eu pequei contra ti. Só eu pequei contra ti. E eu fiz o que o Senhor mandou que eu não fizesse. Mas Adão não, ele foi o primeiro a fazer aquilo que todo mundo faz. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu acredito que Deus naquele momento falou assim: agora ele foi reprovado. Deixa eu te perguntar, quando Deus colocou o homem no jardim, pensa só. Eu gosto das pessoas que pensam. Deus permitiu no jardim um risco. Qual era o risco? A árvore do... Deus permitiu, não entrou por acaso lá. Deus permitiu que a cobra ficasse endemoniada e falasse com a mulher. Deus sabia, Deus sabe todas as coisas. E Deus permitiu. Deus sabia que a mulher ia enfraquecer e ela ia comer o fruto. Sabia? Deus sabia que a mulher ia oferecer para o homem. Sabia? Deus sabia que o homem ia comer, sabia. Mas o que Deus esperava do homem? Por que Deus permitiu tudo isso? Para que no fim o homem fizesse o quê? Eu me arrependo, me perdoa. Foi ali, foi nesse ponto. Não foi no momento que ele comeu, não foi no momento que ele... Foi nesse ponto que ele foi reprovado. Deus só se manifestou quando chegou nesse ponto. Nos outros momentos ele não se manifestou, ele ficou observando. Falou: agora é o momento da prova. O que você fez? Primeiro Deus dá uma dica, fala assim: Adão, como é que ele fala? Adão estava procurando ele no jardim, falou o quê? Como é que é a pergunta mesmo? Onde está você? No original, os teólogos dizem que Deus não estava assim, ó: Adão, cadê você? Onde está você? Não é isso. Deus estava querendo dizer assim: Adão, eu deixei você aqui. Você está aqui. Eu peguei você, te coloquei aqui. Aí eu cheguei, saí, voltei. Você está aqui. Aqui. Aí Deus, ele não vai ali, ele vai o quê? Adão, onde está você? O que ele está querendo dizer? Você não obedeceu. Você não permaneceu na posição a qual eu te coloquei. O problema é que as pessoas falam: onde Deus está? Por que Deus não me ouve? Oh, mundo cruel. Porque você não está no lugar onde Ele te deixou. Porque você não está na posição aonde Ele te deixou. Abacuque, ele estava amargurado porque ele estava na torre, ele era um atalaia e ele ficava vendo o pecado de todo mundo. E aquilo lá começou a angustiar o coração dele. Ele falou: eu vou falar com Deus, eu não aguento mais. Deus, por que os homens continuam sendo mal, podendo tanta coisa, o Senhor não muda nada? Mas tem um detalhe. Abacuque falou assim: eu me colocarei na minha torre. Eu estou desanimado, eu estou abatido, mas não vou sair da minha torre, que essa torre é minha. Se eu sair, pode entrar algum inimigo e pode destraçalhar o povo. Eu não vou deixar a minha torre de vigília, a posição que Deus me colocou, por causa de eu estar mal, por causa de eu estar me sentindo triste. Existem muitas pessoas dentro da igreja que ficam tristes, abandonam a posição dela. Queridos, a igreja é um corpo e a cabeça é Cristo. Talvez você seja a mão ou o pé, e a igreja deixa muitas vezes de caminhar, porque o pé não está na hora que a igreja quer caminhar, porque você abandonou o seu posto, você abandonou o seu lugar, porque você não está legal, não está bem. Adão abandonou a posição que Deus o colocou. Deus falou: aonde você está? Quer dizer, você se tornou aquilo na qual eu não o fiz. E o que você... Aí Deus foi até onde ele estava. O que você fez? E Adão fala o quê? Foi a mulher que o Senhor deu. Ele não teve, obrigado, um espírito quebrantado, um espírito humilde. Oh, queridos. Verso 17 fala, 51:17, Salmo 51:17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Jovens, escute isso aqui. Embora eu tenha 35 anos, dia 3 de fevereiro faço 36, eu sou jovem, mas quando eu era bem mais jovem, adolescente, eu lutava contra o pecado, eu orava. E todas as vezes que eu falhava, eu chorava e falava esse versículo para Deus.
coração quebrantado e compungido o Senhor não desprezará. E chorava: não me despreza. Desprezar significa o quê? Reprovação. Desprezar, reprovação é o contrário do quê? De ser bem-aventurado, de ser aprovado. Eu falava: Deus, não me despreze. Deus, não tire de mim o teu espírito, não tire de mim a tua presença. Eu sou falho, eu errei, eu caí de novo, mas não quero perder a tua presença. Me ajuda, me dá um coração puro, me ajuda a vencer. Eu estava pregando aqui quinta-feira e falei de muitos pecados que cometemos através do quê? Da fala, da boca. Mas eu não consegui concluir por causa do horário. Da mesma forma que o pecado é cometido pela boca, ele é quebrado pela boca. Tiago diz: confessai vossos pecados uns aos outros para que você receba a cura. Deus criou a confissão. Você tem que confessar com a tua boca o teu pecado, porque quando você confessa, ele perde força. Da mesma maneira que você confessa com os seus lábios, através dos lábios você vai quebrar a força do pecado, dizendo: eu pequei contra ti, somente eu pequei contra ti. Eu te peço, Senhor, eu estou quebrantado, eu estou chorando agora, estou clamando, estou pedindo. Não retire de mim o teu espírito. Entendeu? Diga amém. E voltando lá para Mateus, Jesus diz: bem-aventurado aquele que chora, porque ele será consolado. Aquele que tem um espírito humilde, ele chora. Não vem com essa história que homem não chora, não, porque homem chora, viu, irmão? Eu choro bastante. Você deve chorar também. A Bíblia fala que aquele que chora, ele é consolado. Aqui é a mesma palavra usada para o Espírito Santo, consolador. A Bíblia diz, Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês um outro consolador. A palavra consolador no grego que está escrito é paracleto, que significa advogado. Aquele que vai estar junto de você, do seu lado. Aqui está falando, quando você tem um canto que fala: quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me alcançou. Diga minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei. Amém? Aleluia. Feche teus olhos um pouco. Abre teu coração para Deus nessa manhã. Chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Aleluia. Senhor, vem limpando esses corações. Que você tenha um espírito aberto agora, quebrantado para Deus. Chora na presença de Deus agora, querido. Fala o teu pecado agora. Que você não perca essa sensibilidade. A Bíblia diz que Jesus, ele colhe como incenso as nossas lágrimas. Entrega as suas lágrimas para o Senhor nesta manhã. Eu te louvarei, Senhor. Toda lágrima que está engasgada aí, solta em nome de Jesus.
espírito quebrantado, você que tem tornado insensível a Deus por causa do pecado, fala para ele: Senhor, quebranta meu coração. Você que tem dificuldade de perdoar as pessoas, você que está ressentido, ressentida, fala para o Senhor. Fala para ele, abre os teus lábios. Vem, Senhor, colhe as lágrimas agora, vai colhendo. Pode chorar, cara. O Espírito de Deus está aqui para trazer quebrantamento nessa manhã. Ele falou para mim que ele ia fazer isso. Deus, meu Deus, está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos perguntam que tu estás dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão veio e me socorreu, a tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deixa Deus entrar no teu coração. Deixa Deus inundar o teu coração como fez com o coração de Davi. Você receba nessa manhã a aprovação de Deus. Abre o teu coração. Deixa as lágrimas rolar. Chore pelas perdas que você ainda não chorou. Chore pelas derrotas. Chore pelas falhas. Chore pelas quedas. Chore pelo seu pecado e diga: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Me dá um coração quebrantado, porque eu sei que um coração quebrantado o Senhor não vai desprezar. Muitos cristãos, querido, têm se tornado orgulhosos. A Bíblia diz em Hebreus que embora Esaú tendo chorado com lágrimas, Deus olhou no coração dele e não achou lugar de arrependimento, porque ele não tinha um espírito quebrantado. Talvez as coisas dessa vida, as durezas dessa vida, tenham tornado você uma pessoa insensível a Deus. Ele reina em mim. Morte e pecado, morte, pecado. Eu sou livre, enfim, de mim. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 7, versículo 17: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará
para as fontes de águas da vida, e Deus lhe enxugará dos seus olhos toda lágrima. Existem lágrimas que enquanto estivermos aqui nessa terra não serão enxugadas. Lágrimas por chorarmos por alguém que nós amamos muito e perdemos. Lágrimas pelo nosso pai, pela nossa mãe que morreu, por alguém, um ente querido que morreu. Existem feridas que vão brotar sempre lágrimas no nosso coração através dela. Nós podemos às vezes amadurecer, aprender a sofrer menos com elas. Existem muitas lágrimas que Deus pode consolar e enxugar aqui enquanto nessa terra. Mas aquelas, querido, que Deus não enxugar aqui, eu tenho certeza que Ele vai enxugar lá do outro lado, lá no trono, lá quando estivermos com Ele. Fala que Ele limpará do nosso rosto, e Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Sabe por quê? Vou falar para você, prepara aí. Sabe por que Deus vai enxugar do seu rosto toda lágrima? Está escrito aqui, Apocalipse 7, 17. Vou ler de novo. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Coloca lá, filhão, por favor. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não é a lágrima de algo que você somente chorou, ou de uma perda, mas toda a lágrima Ele limpará dos nossos olhos. Sabe por quê? Porque nunca mais nós vamos chorar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nunca mais. Nunca mais haverá choro. A Bíblia diz que no inferno haverá o que? Choro Mas a Bíblia fala que no céu não haverá noite, porque Ele vai ser o próprio dia. Não haverá tristeza, não haverá morte. E Ele vai enxugar e limpar dos nossos olhos toda lágrima. Sabe por quê? Nunca mais você vai derramar uma lágrima, porque lá você vai viver em plenitude de alegria. Mas isso é só para aqueles que têm um espírito humilde, um espírito quebrantado. Aquele que reconhece, não, eu sou pecador, eu sou falho. Aquele que bate no peito e fala assim, eu sou falho. Havia 2 pecadores do lado de Jesus. Tinha 3 cruzes, 2 pecadores. 3 cruzes, 2 pecadores. E um homem justo sendo morto pela mão de pecadores. Mesmo diante de um homem justo, um virou e falou assim, se você é bom, você é justo, desce daí, salva-te você e a mim também. Mas havia um outro do lado dele derramando lágrimas, falando, eu sou pecador. Não fale tamanha loucura, cala sua boca, porque nós merecemos estar aqui, ele não merece. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou podre, eu pequei, eu fiz muita coisa ruim. Eu mereço estar aqui, mas ele não. Ele falou, Senhor, se o Senhor puder lembrar de mim, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu paraíso lá hoje, no teu reino. Aí Jesus, mesmo com os braços crucificados, enxugou a lágrima dele, falando assim, ó, filho, fica tranquilo, que hoje mesmo você vai estar lá comigo. Aleluia. Você viu como que Jesus trata alguém que reconhece, que é quebrantado? Talvez seu coração é tão orgulhoso, tão frio, você foi tão machucado, o Senhor quer que nessa manhã você fala, Senhor, eu quero voltar a ter um coração de carne, um coração mole, um coração sensível. Aleluia. Senhor, feche os teus olhos. Tua graça, oh Senhor, diga para Ele, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça. Senhor, tua presença sustenta, pois eu peço ao Senhor. Você que puder se ajoelhar, se ajoelhe no teu lugar, se humilhe diante do Senhor, confesse o teu pecado aí.
que os meus pés estejam em Confesse o teu pecado ao Senhor para que você seja salvo nesta manhã. para sempre, para sempre. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa. Se humilha diante do teu Deus. Senhor, tua graça. Se humilha diante do teu Senhor, igreja. Tua presença me sustenta. Abacaxuri anda labasseri alacai. Alabaxuki anda labassuri alabacá. Oh Espírito de Deus, vem. Alabaracaxuri alabasse. Oh Jesus, transforma-nos conforme o teu querer, conforme a tua glória, Deus. Balabaxere calabas. Obrigado, Jesus, mesmo sendo tão falhos, sendo pecadores. O teu olhar é um olhar de amor, de misericórdia para cada um de nós. O teu olhar, Jesus, nos consome. O teu olhar nos constrange, ó Deus, a esse amor tão grande. Obrigado, Jesus, sem merecer. O Senhor nos amou, o Senhor nos ama, o Senhor nos atrai. O Senhor nos traiu desse lugar essa noite para ministrar nosso coração, para trazer vida, Deus, em nós. Oh Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, obrigado porque não foi nós que escolhemos, o Senhor nos escolheu. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, Jesus. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos escolheu lá do mundo, para que possamos estar na tua casa, na tua presença, Deus querido, aleluia. É aquele que o Senhor escolhe, o Senhor supre, Pai, o Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor liberta. O Senhor limpa, Deus, limpa nossas vestes, Deus. Limpa o nosso coração, limpa os nossos olhos, Senhor. Limpa os nossos ouvidos, Deus, para que possamos, ó Pai, enxergar mais a tua glória, para que possamos enxergar mais a tua presença, para que possamos sentir mais o Senhor dentro de nós, o teu reino se manifestar dentro de nós e através de nós. Oh Espírito Santo de Deus, venha manifestar o reino de Deus que está dentro de nós. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz. Oh Espírito de Deus, aleluia, Jesus.